Abelardinhos, antes de entrar aqui na parte principal do vídeo, eu vou pedir mesmo para você me seguir lá no Instagram, tá? @Corrida Simples, esse que tá aqui embaixo, ó. Por que eu vou pedir? Porque lá eu posto um conteúdo diferente. E vocês sabem que eu não sou muito de baboseira, eu não sou o cara que cria conteúdo para querer ganhar os negócios em troca. Eu crio conteúdo porque eu sou um professor e eu quero divulgar o treinamento de corrida de rua. Então lá eu crio todo dia eu dou uma dica nova lá no Instagram. Aqui não dá para fazer com tanta frequência, não dá para fazer todo dia porque é mais difícil. Agora no Instagram eu consigo todo dia deixar alguma dica lá para vocês e eu vou lançar umas séries diferentes lá no Instagram também, tá? Então tá aqui, me segue mesmo. Um monte de vocês que me seguem aqui no YouTube ainda não me seguem no Instagram e vocês estão perdendo tempo, dica e promoções, coisas que eu lanço só no meu Instagram. Agora entrando aqui na parte principal do vídeo, antes de qualquer coisa, você que não me conhece, o meu nome é Dario Guimarães, conhecido também como Abelardo, e hoje eu quero falar aqui, tirar na verdade uma curiosidade que muita gente tem, sobre como atingir a seleção brasileira de atletismo, como correr pela seleção brasileira de atletismo, como que eu faço? Eu tenho que ser convocado por um treinador, eu tenho que fazer índice, enfim, como que funciona isso? Já deixa seu joinha no vídeo que isso é muito importante e se inscreve no canal aqui embaixo no botãozinho vermelho se você ainda não for inscrito. E ativa também o sininho para saber toda vez que eu posto um vídeo novo. No futebol nós vemos que os atletas convocados para representar a seleção brasileira de futebol normalmente são os melhores, né? Então é convocado os melhores zagueiros do mundo, né? Os melhores zagueiros brasileiros, óbvio, que estão atuando naquele momento, o melhor lateral esquerdo, o melhor lateral direito, o melhor atacante, o melhor goleiro. E o treinador normalmente também é um cara que se destacou muito treinando algum clube, né? E aí ele vira o treinador da seleção brasileira de futebol. Então no futebol funciona dessa forma e eu estou usando isso como exemplo. Já no atletismo, né, na corrida de rua, vou falar que atletismo é a mesma coisa, é um pouco diferente, tá? O primeiro ponto para você ser convocado para a seleção brasileira de atletismo, né? Que normalmente você é convocado para uma competição internacional representando o seu país, né? Então são competições assim grandes, sul-americanos, pan-americanos, jogos mundiais, jogos olímpicos e por aí vai. E aí, garotinho, nós temos dois pontos assim que são importantes você entender para saber como que funciona a convocação da seleção brasileira de atletismo. O primeiro ponto é que a maioria das provas internacionais, elas exigem um índice. Então o atleta primeiro ele tem que fazer esse índice. Por exemplo, um exemplo só, tá? Só ilustrativo. Para eu correr a maratona dos Jogos Olímpicos, eu tenho que correr uma maratona em 2 horas e 12 minutos. Então esse é o índice, tá? Se você não tem o índice, não tem a menor possibilidade de você ser convocado para representar o Brasil. Então essa é uma forma de você ser convocado sem ter que fazer um índice, né? Você pode ter ganhado o Campeonato Brasileiro com 14 minutos e 30 segundos. Isso pode não ser a melhor marca do Brasil na atualidade e mesmo assim você ser convocado. Sendo que de repente para correr uma Olimpíada você teria que correr os 5.000 em 13 minutos e 21 segundos, entendeu? Você é convocado com uma marca relativamente pior devido ao critério dessa convocação para essa competição. Só que assim, Abelardos, as provas mais grandes, né, os maiores eventos, eles exigem um índice, né, que nem os Jogos Olímpicos, como eu dei um breve exemplo aí para vocês. Jogos Olímpicos e Jogos Mundiais normalmente têm um índice. Então, vou usar de novo aquele exemplo. O índice da maratona, um exemplo só, é 2 horas e 12. Então, vamos lá, vão ser convocados normalmente 3 atletas para correr uma Olimpíada, tá? Vou usar o exemplo da Olimpíada e do Mundial também. 3 atletas normalmente aí, tá? Então, são convocados 3 atletas, só que esses 3, eles têm que ter feito o índice. Então, os 3 têm que ter corrido a maratona em 2 horas e 12 minutos. Isso, no caso, é o mínimo, tá? Essa é a marca mínima para você entrar. Se você corre 2 horas e 13, você já está fora. Só que aí existe a possibilidade de 50 atletas correrem em 2 horas e 12. O que vai acontecer? Os atletas com marcas melhores vão ser convocados. Então vamos pôr aqui um exemplo, muito difícil isso acontecer, que 50 caras correram na casa das 2 horas e 12. Só que teve 3 que correram 2:12:01, 2:12:02 e o outro 2:12:03. Os 3 caras fizeram essa marca.
Aí o quarto desses 50 aí correu 2 horas, 12 e 10 segundos. Então ele ficou em quarto dentro dos caras que tem o índice, ou seja, ele tá fora. Ele e esses outros 40 e poucos aí estão fora. Justamente porque você tem que fazer o índice, mas você tem que estar entre os 3 melhores atletas com índice. Pode ter a possibilidade também, ainda usando esse exemplo, de caras que correram a maratona em 2 horas e 10, 2 horas e 11. Ele correu até melhor do que o índice mínimo exigido, entendeu? Então é bem possível que os caras que correm abaixo do índice sejam convocados, mas tem esse critério. Todos com índice estão pré-convocados, entre aspas, mas convocado de fato só os 3 melhores tempos que são feitos, né, dentro aí do índice de convocação. Nós temos, Abelardos, uma única exceção no Brasil, se não me falha a memória, que é uma única só, que é uma prova que se chama Copa Brasil de Cross Country, onde os 5 primeiros colocados no geral, tá, são automaticamente convocados para representar a seleção brasileira de atletismo no Sul-Americano. Então não importa o tempo que você faz nessa Copa Brasil, que é um campeonato brasileiro, o que importa é que você tem que ficar entre os 5 primeiros. Isso na categoria adulto, tá? Então acho que essa é a única prova que foge à regra, que são convocados de fato e direto aí os 5 primeiros. E aí você se pergunta sobre a questão do treinador, né? Nossa, mas como que é? É sempre o mesmo treinador? E não é. Atletismo, para vocês verem que é um esporte de merecimento, um esporte que o cara tem que fazer muito para conseguir mostrar um pouco e chegar numa seleção brasileira, que até o treinador ele é convocado, tá? Se você é um treinador que não tem atletas com bons resultados em campeonatos brasileiros, paulistas aí, né, os regionais, os estaduais, você nunca mandou um atleta seu para uma seleção nem nada, é muito difícil você ser convocado, tá? Os treinadores que têm atletas com resultados expressivos normalmente são convocados para representar o Brasil. Então o cara pode ser um dos convocados para ir com os atletas das provas de fundo, 5 mil, 10 mil, maratona. Aí o outro é convocado para ir com os atletas das provas de velocidade e por aí vai, né? Salto com vara, essas outras provas, né? Tudo que envolve o atletismo. Mas enfim, é isso, tá? Dei um contexto geral para vocês entenderem como representar a seleção brasileira de atletismo, como correr pelo Brasil. Eu espero que esse conteúdo tenha tirado essa dúvida aí que é muito comum entre todos. E é isso, esse foi mais um vídeo meu, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu joinha no vídeo, que isso é muito importante. Se inscreve no canal aqui também, no botãozinho vermelho, se você ainda não for inscrito. E me segue no Instagram, que se você não tá seguindo, você tá perdendo tempo, tá? Meu Instagram é o mesmo nome do canal aqui, se você esquecer, né? Só digitar lá Corrida Simples que você já acha. Do mais é isso aí, obrigado pelo teu acesso, tamo junto, um abraço, falou, valeu e fui!